pais, olá cuidadores. Hoje a minha conversa é com os pequeninos. Olá pequeninos, como vão vocês? Passando aqui para poder trazer uma história que foi retirada do livro Os 30 Contos para Sonhar, Histórias para a Hora de Dormir. E essa história, pessoal, é uma dica, tá? Para o nosso primeiro concurso Mirim, o contador ou a contadora de histórias. E a história que eu escolhi para contar para vocês hoje é a história O Pastorzinho Mentiroso. Essa é uma história que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o quanto às vezes contar histórias mentirosas podem nos prejudicar, tá ok? Então vamos lá para a nossa história de hoje. Era uma vez um menino chamado Pedro, que era um jovem pastor de ovelhas. Todos os dias ele levava o rebanho de ovelhas até a montanha, para elas pastarem, pois lá a grama era mais saborosa. Enquanto as ovelhas estavam pastando tranquilamente, Pedro observava as nuvens do céu e ele se sentia muito sozinho e queria fazer alguma coisa para se divertir. Então, certo dia, qual foi a ideia que Pedro teve? Pedro, ele teve uma ideia de mentir, de gritar para os pastores que estavam lá, dos agricultores, que havia um lobo naquela região. E aí ele começou a gritar: socorro, um lobo, um lobo, um lobo, um lobo. E aí os agricultores, ouvindo o pedido de socorro de Pedro, correu para lá socorrer Pedro e suas ovelhas. Quando eles chegaram lá, Pedro começou a rir. E os agricultores começaram a perceber que se tratava de uma mentira. E Pedro se divertiu demais com isso, porque ele conseguiu trazer os agricultores, mas os agricultores ficaram muito tristes por se tratar de uma coisa muito séria. E Pedro continuou pastoreando, mas aquilo foi tão divertido para ele que ele resolveu fazer de novo. E aí ele voltou de novo a gritar: socorro, socorro, um lobo. E aí os agricultores preocupados voltaram novamente para socorrer Pedro e suas ovelhas. O que aconteceu? Quando os pastores chegaram lá, quando os agricultores chegaram lá, Pedro, se divertindo, rindo, disse que era mentira. E os agricultores ficaram com muita raiva, porque pela mentira contada por Pedro. Isso ele usou para se divertir, para se distrair naquele momento. Contudo, houve um dia que um lobo realmente apareceu e começou a atacar o rebanho de Pedro. E Pedro, muito assustado, começou a gritar: socorro, agora é verdade, tem um lobo que está atacando as minhas ovelhas. E aí, o que aconteceu com Pedro? Os pastores acharam que era mentira e não voltaram para socorrer Pedro. E aí o lobo atacou as ovelhas de Pedro. Qual é a moral da nossa história, gente? Nós precisamos tomar cuidado com a mentira, porque quando a gente conta mentira demais, pode ser que um momento as pessoas possam deixar de nos acreditar. Essa é uma história que faz parte, esse livro faz parte da nossa coleção. Então, pai, se você gostou, criançada, se você gostou, vocês podem adquirir aí o nosso livro 30 Contos para Sonhar, que tem várias historinhas que nos ensinam sobre valores, sobre a mentira, sobre a importância de não mentir, falar sempre a verdade, sobre a questão da honestidade e outros valores. Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima história.